Enfermagem moderna, a ordem do cuidado. Como surgiu? Então, muitos consideram que foi a partir do funcionamento da Escola de Enfermagem de St. Thomas em 1860. Quando falamos sobre enfermagem moderna, torna-se impossível não citar o nome de uma mulher, Florence Nightingale, nascida em Florença no ano de 1820 e considerada por todos a mãe da enfermagem moderna no mundo. Seus reconhecimentos possuem muitos méritos, pois Florence realizou ações marcantes, especialmente por ser uma mulher em uma sociedade de costumes e valores machistas. Afinal, para a sociedade da época, as mulheres deveriam se tornar esposas submissas responsáveis pelas tarefas domésticas e cuidados com os filhos, o que ela ignorou e buscou seguir seus propósitos. Ela ainda revolucionou sua época a partir do momento que decidiu se dedicar à caridade. Após algumas viagens em busca de maiores experiências, Florence foi convocada para cuidar de soldados feridos na Guerra da Crimeia. Florence conseguiu reduzir o índice de mortalidade de 40% para menos de 5% em sua atuação na guerra, e assim passou a ser conhecida como a Dama da Lâmpada. Isso porque ela percorria a enfermaria durante a noite com a lamparina na mão para cuidar dos feridos. Em geral, sua trajetória foi permeada de conceitos e preconceitos que influenciam até hoje a compreensão de significado enquanto profissional de saúde composta de gente que cuida de gente. Não poderíamos deixar de falar também sobre o dia 12 de maio, o qual marca o Dia Internacional da Enfermagem como forma de homenagear a Florence, nascida neste mesmo dia há 200 anos. Além disso, é importante ressaltar que Florence acreditava ter recebido um chamado divino, e para fixar melhor esse fato, iremos mostrar um fragmento do filme dela que evidencia isso. I was innocent. No thoughts of war or disease. My only struggle, how to escape from a life that was poisoning me with vanity and social expectations. But one day something happened that changed me forever. I remember a sunlight so bright, too bright. Then a voice. Really, a voice. I was being asked. No, I was being told in no uncertain terms that my life belonged to God, that He had work for me to do. Yes, Lord, let me think of Thy will. Mas afinal, o que foi a Guerra da Crimeia e o que ela influenciou na formação da enfermagem moderna? A Guerra da Crimeia foi um conflito entre os russos e otomanos que se estendeu de 1853 a 1856. Ela envolveu outras grandes potências, como a França e a Inglaterra. Tudo isso começou quando o czar Nicolau I, sucessor de Alexandre I, queria expandir seu território por meio de invasões. Por outro lado, a França e a Inglaterra reivindicaram essa atitude e declararam guerra aos russos, o que causou grande violência e morte de inúmeras pessoas. Os soldados que voltavam dessa guerra ainda não tinham expectativa de vida, pois os mesmos eram levados ao hospital Scutari e lá tinham uma grande possibilidade de morrer, não só pela incidência de doenças infectocontagiosas como a cólera e a febre tifoide, mas também pela desorganização e as deficientes condições sanitárias do hospital. Ao todo, foram cerca de 250 mil mortes na Guerra da Crimeia, e esse número só não foi maior porque a Florence Nightingale, com seus cuidados de higiene, proporcionou a mudança do cenário hospitalar. Vale salientar também as informações que Florence transmitiu sobre a guerra por meio de anotações. Ela descreveu a real condição dos soldados ingleses, reivindicou por meio de cartas ao seu amigo Sidney que ela dispunha de qualidades pessoais, conhecimento e capacidade administrativa suficientes para assumir o caos da insalubridade. Descreveu também nas cartas as reais condições sanitárias do hospital, como o excesso de feridos, muitos deitados no chão, a falta de suplementos para alimentação, a escassez de roupas e materiais. Ela descreveu também que não havia a troca das vestes dos soldados, e os mesmos continuavam com as roupas sujas de sangue e terra ainda da guerra. E conforme ela foi passando esse período no hospital, avaliava por meio de estatísticas os índices de mortalidade e depois de tudo isso, ela continuou enviando cartas solicitando recursos para as melhores condições de sobrevivência no hospital.
E foram essas as anotações que fundamentaram o sistema. O sistema nightingaliano tinha como seus princípios a formação técnica específica, o ensino metódico por enfermeira, não ocasional por meio da prática, seleção de candidatos sob o ponto de vista físico, moral, intelectual e de aptidão profissional. Ao longo do tempo, foram se diferenciando os sistemas nightingaliano-americano e o sistema nightingaliano puro, enquanto que o americano tinha 4 ideias-chave principais, como o treinamento de enfermeiras, que deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, mas manter sua independência financeira e administrativa. As enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas na enfermagem, e as estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à disposição que lhes oferecesse ambiente confortável e agradável próximo ao hospital. Já o sistema puro dispunha de uma disciplina rigorosa e exigência de qualidades morais das candidatas. As relações principais da teoria ambientalista de Florence foram doente com o ambiente, a enfermeira com o ambiente e a enfermeira com o doente. As principais proposições eram: um ambiente saudável é essencial para a cura, as janelas devem ser abertas possibilitando a entrada da luz para todos os ocupantes e um fluxo de ar fresco. Com a vestimenta adequada, pode-se manter ao mesmo tempo o paciente aquecido no leito e em ambiente muito arejado. A administração apropriada da residência interfere na cura dos enfermos. Os cuidados de enfermagem envolvem a casa no qual o paciente vive e os que têm contato com ele, sobretudo os cuidadores. Alimentação nutritiva, leitos e roupas de cama apropriadas e higiene pessoal do indivíduo são essenciais. A limpeza previne a morbidade. Com o ambiente limpo, o número de casos de infecção diminui. Todas essas condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo são capazes de prevenir, suprimir ou contribuir para a doença e a morte. Concretização das ideias de Florence. Florence, aos 31 anos, consegue vencer a resistência da sua família e é autorizada a ir para a instituição de Kaiserswerth, onde permanece por meses, pois sabia que ali, mesmo não tendo a melhor preparação, ainda era a melhor instrução na época. Não satisfeita, ela volta para Paris e completa seus estudos com as Filhas da Caridade, onde pôde visitar hospitais, ver a prática de enfermagem e também conhecer as práticas religiosas. Após seu retorno, Florence foi indicada para trabalhar como superintendente de uma instituição de mulheres doentes da alta sociedade. Seu trabalho foi feito com grande habilidade e logo ela foi convidada para trabalhar no famoso hospital King's College. Porém, em seguida, foi chamada para ir à Guerra da Crimeia. Escola de Enfermagem do Hospital São Tomás. Fundação 4 anos após voltar da Guerra da Crimeia. Atualmente está localizado o Museu Florence Nightingale em sua homenagem. Acreditava que a saúde deveria estar presente tanto na alma como no corpo. O currículo não tinha metas a serem atingidas, pois buscava focalizar no desenvolvimento individual de cada aluna. A filosofia de vida de Florence permeava todo o currículo de sua escola e acreditava que cada pessoa tinha talentos e habilidades que precisavam ser desabrochados. Antes da enfermagem, mesmo com os médicos e uso dos remédios, muita gente não resistia a doenças, devido a infecções por falta de cuidados e atendimento às necessidades básicas, onde, como vocês já sabem, um dos grandes feitos da Florence foi alertar sobre isso e reduzir o número de mortalidade, e foi assim que o papel dos enfermeiros se tornou decisivo na área da saúde. Foi fundado os conselhos regionais de enfermagem e hoje, desatrelada de princípios religiosos e avançada de métodos científicos, a rotina desse trabalho é essencial em qualquer hospital. São os enfermeiros que mantêm os prontuários atualizados, realizam exames e preparam os pacientes nos procedimentos médicos, controla e previne doenças hospitalares, prepara instrumentos, monitora os sinais vitais, administra medicamentos, supervisiona a equipe de técnicos e muitas outras questões. Principalmente no período pandêmico de Covid-19, temos uma visão gigantesca de como o enfermeiro virou protagonista e não apenas uma vocação religiosa de amor aos pobres. Por fim, todas essas mudanças se estendem até os dias de hoje.
Depois do longo processo de mudanças que ocorreram no cenário da saúde no Brasil, depois da teoria de Florence, podemos ver a chegada da enfermagem moderna no Brasil. Em 1973, criado o Conselho Nacional de Enfermagem e os respectivos conselhos regionais. Em 1974, criação da Confederação Nacional de Saúde, a cada 4 anos. Em 1979, criação do Centro de Estudo e Pesquisas em Enfermagem, CEPEM. Em 1986, profissão de enfermeiro e técnicos regulamentada no país. Em 1990, regulamentação do Sistema Único de Saúde, SUS. E em 1994, lançamento do Programa Saúde da Família. Possível ver que antigamente a enfermagem era praticada pelos pajés e após a colonização era feita por jesuítas e analfabetos sem especialização em nada, apenas com conhecimentos gerais. Introduzida no Rio de Janeiro em 1922 e em 1923, as mesmas enfermeiras fundaram a Escola de Enfermeiras da DNSP, denominada Ana Nery. A enfermagem era considerada pré-profissional até Florence Night fundar o Hospital St. Thomas em 1860. Logo após o processo da enfermagem moderna ser implantada no país, podemos ver que surgem as primeiras escolas de enfermagem moderna no Brasil. A primeira escola de enfermagem recebeu o nome de Ana Nery, que, como Florence Night, rompeu com os preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar. Com isso, veio as primeiras escolas de enfermagem. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, Escola da Ana Nery, Escola de Enfermagem Carlos Chagas, Escola da Enfermagem Luísa Marilac, Escola Paulista de Enfermagem e Escola de Enfermagem da USP, em São Paulo.